início. Lá em Mateus, capítulo 21. Só para a gente tomar de base em alguns fundamentos, para a gente dar uma olhada aqui em algumas coisas e ver se algumas coisas entram em nossos corações para que a gente venha a fazer as coisas de Deus de uma forma melhor. A gente vê aqui em Mateus 21 a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, uma entrada que tinha sido prevista no Velho Testamento. E vem contando a história aqui. Eu vou ler somente o verso 6 por enquanto. Fala assim, ó: os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Jesus, ele um pouquinho acima, ele pede para os discípulos, para dois deles, né, ir ao povoado que estava à frente, e que eles iam encontrar uma jumentinha amarrada, e uma jumenta amarrada, né, e com ela um jumentinho, e falou para eles soltar e trazer até ele. E eles foram, como diz aqui no verso 6, eles foram e fizeram como Jesus havia ordenado. E eu queria tirar algumas coisas desse texto aqui, mas não totalmente voltado ao texto, mas eu queria tirar algumas lições. Algumas lições interessantes aqui que eu separei aqui, que eu achei que cabe ao momento que estamos passando e que estamos vivendo. Mas antes disso, a gente tem que entender que Jesus, ele, em todo o livro de Mateus, até esse momento, ele havia feito vários milagres, vários prodígios. Ele tinha feito maravilhas ali naquele lugar, naqueles locais ali extremamente consideráveis. Todo mundo que via o que ele fazia ali ficava abismado, né? Ficava interessado naquilo, chamava verdadeiramente a atenção. E Jesus, ele também pregava para aqueles homens. Claro que quando estava na multidão era através de parábolas. Quando estava com seus discípulos ele explicava, ele dava a entender algumas outras coisas por fora. Jesus, então, ele gerou uma fé naqueles homens que andavam com ele. E ele continua gerando fé, inclusive em nós, até os dias de hoje. Seja através da palavra, seja através de prodígios ou milagres ou curas feitas por outras pessoas, que eu sei que nós, cada um de nós aqui, já presenciamos um milagre ou alguma coisa assim que nos deixou tipo de boca aberta, pensando, né? Caraca, olha isso realmente está acontecendo, realmente isso é algo sobrenatural. E isso gera... Isso vai abrir? Fecha. E isso gera fé em nós, gera fé no nosso coração. Tanto que quando a gente... O dia que a gente vê alguma coisa relacionada a algo sobrenatural, no outro dia a gente está com a fé tão elevada que a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer sair para pregar, a gente quer falar para alguém o que aconteceu, a gente fica empolgado, mas porque naquele momento a nossa fé, ela está fresca, está no ápice, é isso mesmo. E Jesus, ele era mestre para gerar fé nos outros. Ele era a própria palavra, e na palavra diz que a fé vem da palavra. Então, ele era a própria palavra, ele fazia coisas extraordinárias, e ele gerava fé naqueles homens, a ponto de quando ele falasse alguma coisa a eles ouviam, e não só ouviam, eles executavam, eles faziam. E isso puxa o primeiro ponto que eu separei aqui: executar a ordem. A gente vê que os discípulos, eles foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Mas não fizeram porque simplesmente uma pessoa me mandou fazer, então eu fui lá e fiz.
Não, quem mandou eles fazerem era realmente alguém que colocava fé neles. E hoje nós temos ordens. A palavra nos dá ordens. Elas nos mostram alguma coisa que nós devemos fazer. Por que não fazemos? Se a ordem vem da mesma pessoa que mandou esses homens fazerem. A mesma ordem que eles tinham naquele tempo, nós temos essa ordem hoje. A mesma pessoa que era Deus e desceu em carne, que mandava eles fazerem algumas coisas, é a mesma pessoa que nos manda fazer as coisas hoje. Por que nós não executamos as ordens? Talvez nos falte fé. Mas por que nos falta fé? É porque nós pensamos que não é possível. Se a gente for analisar esse texto, Jesus ele fala uma coisa engraçada. Ele fala, ide ao povoado aí em frente. Está lá no verso 2. E logo encontrareis uma jumenta amarrada, com ela um jumentinho. Soltai e trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa dela. Mas logo os devolverá. Olha que ordem mais estranha, né? Tipo, por quê? Para que serve? Muitos de nós, hoje, iríamos falar, né? Não, isso aí não é possível. Para que fazer isso? O porquê de fazer isso? Qual a finalidade disso? Se aqui onde eu estou está tranquilo, por quê? Qual o objetivo de tudo isso? Nós temos em nosso coração tipo, aquele desejo de perguntar, de duvidar, de querer saber o porquê de Deus para aquilo estar acontecendo. Às vezes a gente pensa, para que a gente sai para evangelizar? Para que a gente sai a pregar? Por que eu tenho que cuidar de uma pessoa? Por que eu tenho que ler, estudar e meditar na palavra? Por que eu tenho que orar individualmente? Então vamos esperar aí um pouquinho. Passou, pode fechar. E aí, mano? Desculpa o atraso. Que isso, mano, tá devendo na chuva. Eu já tinha parado de conversar, de não vi. Só que quando eu falei, não, vou subir, já tô aqui. E voltar a chover de novo. Voltar a chover de novo, mas... Ih, avisando. Estamos no início ainda, dá pra dar uma resumida até aqui rapidinho. A gente está falando do texto de Mateus 21, que tu sabe qual que é? Que Jesus manda os discípulos irem mais à frente, pegar uma jumentinha que estaria amarrada junto com o seu jumentinho para eles trazerem até Jesus. E nós lemos o texto de Mateus 21, 6, que fala: os discípulos foram e fizeram como ele lhes ordenara. E a gente desenvolveu que Jesus era um homem que fazia milagres e prodígios. Era Jesus. Antes ou depois da tempestade? É bem depois. Já é a entrada messiânica, já é na hora que ele entra no templo para acabar com a bagunça que estava no templo e tudo mais. Já é quase já na crucificação mesmo, bem perto já. Então, mas os discípulos eles iam e faziam como Jesus ordenava, porque Jesus ele era um homem que gerava fé neles. Justamente por ser a obediência em pessoa, né? Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que Deus havia estipulado desde o início do mundo. Então ele era obediência em pessoa, ele tinha a palavra nele, ele era a própria palavra. Então ele gerava fé naqueles homens. E a fé que ele gerava naqueles homens faziam eles executarem as ordens que ele passava a eles. E esse é o primeiro ponto que nós estamos desenvolvendo. Executar a ordem. Porque é através da fé que está em nós que nós podemos executar qualquer ordem que Jesus nos entrega. E a mesma ordem que era para aqueles homens é a mesma ordem que é para nós hoje. E muitas vezes a gente não faz o que nos foi ordenado porque nos falta fé. Porque quando a gente, como eu falei aqui agora há pouco, quando a gente
presencia um milagre, quando a gente presencia uma cura, quando a gente tem um evento maravilhoso, onde a presença de Deus está lá palpável, visível, a gente tende a gerar uma fé de tal forma que o próximo dia ou a próxima semana é aquela que nos dá um ânimo, né? A gente vai, a gente tenta fazer as coisas da forma como é para fazer sempre, mas não fazemos porque muitas vezes estamos com a fé um pouco abaixo do que era para estar. Mas não naqueles homens. Jesus ele dá uma ordem estranha para eles. Vai lá, vai ter um jumentinho, traz ele para mim. E se alguém falar alguma coisa, você fala, é o Senhor que precisa dele, e logo devolverá. Aqueles homens eles foram sem dúvida nenhuma, porque Jesus ele trazia tamanha fé ao coração deles que eles foram. E a palavra fala, eles foram e fizeram como Jesus ordenava. E um exemplo de que nos falta fé era o povo de Israel antes da terra prometida. Nós não estamos muito distante disso. Eles viram sinais e maravilhas, eles viam Deus falar através de Moisés de forma clara, e eles geravam fé naquele momento. Mas passava-se o tempo, eles começavam a murmurar, eles começavam a duvidar, eles começavam a pensar, será que isso é realmente para nós? E pouco antes, quando eles enviavam pessoas para olhar a terra prometida, elas voltavam dizendo, tem gigantes, não é para nós. É uma terra onde nós não vamos conseguir desenvolver nada. Tiago, é interessante que eles estavam com o milagre assim, no momento, velho, na hora, velho. Porque tinha nuvem, tinha pedra, então... Caía maná do céu. Enjoaram do maná, caía rolinha para comer carne, e enjoavam da carne. Era coisa de doido. Imagina você andar 40 anos no deserto sem sua roupa, sem sua sandália gastar, e mesmo assim você está murmurando. Mas não é diferente do que a gente vive hoje. Nós vivemos o tempo todo, a gente vê o mover de Deus acontecendo. O tempo todo a gente tem reuniões que nos trazem um avivamento. O tempo todo nós temos... nós vemos, seja na internet ou seja pessoalmente, a gente vê cura acontecendo. A gente vê palavras abençoadas saindo da boca de pessoas que, se não fosse o Espírito Santo, não estaria acontecendo, mas está ali, está acontecendo, a gente está vendo. E acontece constantemente, mas a nossa fé mesmo assim vai caindo. E por isso a pergunta, nos falta fé para executar a ordem, para executar aquilo que a Bíblia nos diz? E muitas vezes eu vejo que o que nos falta para executar essa ordem é uma atitude. E a gente vê isso nos discípulos após a morte de Jesus. Antes de Jesus ser crucificado, morto, ressuscitado, a gente vê que eles passaram por coisas extraordinárias. Mas quando Jesus foi crucificado, a gente vê que deram uma decaída. Mas bastou Jesus voltar um pouquinho, mostrar para eles algumas coisas. Não precisou mais voltar depois. Aquele pouco que eles conviveram com Jesus, aquele pouco que Jesus esteve com eles, enquanto ressuscitado, foi o bastante para gerar uma atitude neles. Atitude tal que lá em Atos a gente vê, no decorrer de Atos dos Apóstolos todinho, atitudes que geraram fé em outras pessoas, atitudes que geraram obediência. Eles pegaram aquilo para eles verdadeiramente como a verdade. Eles entenderam verdadeiramente aquilo que Jesus queria deles. E às vezes nos falta fé porque nós não damos o primeiro passo que nós devemos dar, que é a atitude. Claro que a gente sai para evangelizar uma vez ou outra, claro que a gente está aqui, nos reúne semanalmente, claro, isso é bom, isso é importante, e isso é interessante, mas nos falta aquela atitude de verdadeiramente saber que aquilo que nós estamos fazendo é o que Jesus quer. Nós precisamos verdadeiramente pegar pessoas, pregar para pessoas e cuidar de pessoas. Falta isso em nós. Falta aquele desenvolvimento,
aquele desenvolvimento que nos levará a ter uma fé de tal forma que ela não vai mais cair. Porque nós vamos estar ali o tempo todo em obediência, através da atitude. E isso foi o que os discípulos fizeram. Eles andaram em obediência ao chamado que Deus tinha para eles. E isso puxa o ponto 2, que é o seu comodismo, ele não glorifica a Deus. Hã? O seu comodismo, ele não glorifica a Deus. Como está o teu cristianismo hoje? Como está o nosso cristianismo hoje? Nós estamos acomodados. E nós vemos a igreja acomodada. Nós estamos em uma região administrativa do Distrito Federal, onde vemos igreja em todo canto. Mas custa a gente ver alguém verdadeiramente indo e te evangelizando com a palavra. Raramente a gente vê pessoas te abordando na rua, e quando te aborda é com um panfletinho, beleza, Jesus chama, mas cadê a palavra? Cadê a ousadia? Cadê, entendeu? Lá em Números, no capítulo 32, no verso 23, deixa eu abrir aqui, eu deixei marcado aqui, estou abrindo, mas deixei marcado. Não no 23, o 32 todinho eu vou falando algumas coisas para você, depois a gente lê o 23. No capítulo 32 de Números, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles chegam em um local onde eles analisam que é bom para pastagem, é bom ali para eles que tinham muitos gados, né? Então, era um local bom para eles. E eles falam assim no verso 5, disseram: se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada em possessão aos teus servos. Não nos faça passar o Jordão. Eles viram que a terra antes do Jordão ali era boa já. Então eles falaram: bom, aqui é um bom lugar para eu me acomodar. Aqui já está bom demais para mim. Eu não preciso ir com o resto da tribo de Israel, passar o Jordão e enfrentar tudo aquilo que eles vão enfrentar. Aqui para mim já está bom. E a gente está vivendo isso hoje. Aqui numa reunião, aqui está bom demais para mim. Eu estou sentado num culto ouvindo uma palavra abençoada. Aqui está bom demais para mim. Então, Deus, se eu achei graça aos teus olhos, permita que eu fique aqui nesse banco pro resto da minha vida. Permita, ó Deus, que eu não precise passar a fase de que eu tenha que evangelizar. Permita que eu não precise passar da fase de que eu tenha que cuidar de alguém. Ó Deus, permita que eu não precise passar a fase que eu precise me ajoelhar e buscar os dons espirituais de tal forma que eu preciso cuidar de alguém, curar alguém. E a gente está nessa fase hoje. A gente está em uma fase onde a gente acomodou. A gente viu milagres e maravilhas, a gente viu prodígios acontecendo. Teve vigílias nossas de tempos atrás onde aconteceram coisas maravilhosas. Era visível o poder de Deus naquele lugar. Chegou mais um, acho que é o Bruno. Era visível. E nós vivemos algo tão espetacular, é o Arthur. Nós vivemos algo tão espetacular que nós paralisamos. E nós entramos em um certo comodismo, o mesmo comodismo da galera da tribo de Ruben e de Gade. E no verso 23, fala assim: porém, se não procederdes assim, pecareis contra Yahvé, e sabei que o vosso pecado vos achará. Porque Moisés, ao ouvir aquilo, ele ficou indignado. E ele falou: não, vocês vão passar o Jordão com a gente sim. Tem uma parte aqui que eu não vou lembrar o verso agora, mas ainda em Números 32 que ele fala: vocês vão mesmo ver o resto da tribo indo, se lascando, né? Não é nessas palavras, mas ele fala com uma indignação. É o 6. É o 6? Deixa eu fechar e ler aí para nós aí, rápido. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês querem desviar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Olha aí, bem logo depois do que... Então ele se indigna de tal forma. E lá no verso 23 ele fala: se vocês não procederem assim, se vocês não passarem o Jordão com a gente, estarão pecando contra Deus. E aí que eu venho fazer a pergunta: será que não estamos pecando contra Deus, sabendo
do que temos que fazer e não estamos fazendo? Será que não estamos faltando com a palavra quando acontece isso? Porque se a gente for analisar o texto principal de hoje, de Mateus 21:6, era uma ordem bem simples. Que eles podiam muito bem falar, a ordem dessa aí, qual é? Eu posso pegar qualquer jumento. Mas não, eles foram e executaram a ordem da forma como deveria ser feita, simplesmente porque era o mandamento de Jesus, o homem mais importante que pisou na terra. E então seu comodismo ele não glorifica a Deus, assim como o comodismo do povo de Ruben e de Gade não glorificou a Deus naquele momento. Não podemos simplesmente sentar em um banco de igreja e nos acomodar e achar que ali estamos glorificando a Deus. É uma pequena parte. Entendeu? Nós temos que ter a ousadia. E a maior das ousadias é crer. E como que a gente vai crer? Tendo atitude. Nós temos que ter atitude. A fé vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas lá em Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, nossa fé tem que estar viva. E ela é viva através de atitudes. Temos que tomar atitudes. Temos que ter ousadia para tomar essas atitudes, assim como Paulo e Barnabé tinham quando iam lá em Atos, visitavam algumas cidades, o povo tacava a porrada neles. Eles saíam todo lascados, visitavam outra, depois eles vinham voltando. Vamos confirmar se tudo que a gente falou tá lá ainda. E voltavam, e é assim, cara, é ousadia mesmo. Ter ousadia, a ousadia de saber que vão, às vezes, olhar torto para nós, às vezes vão nos esnobar, mas esse é o cristianismo. Os caras viviam perseguição, nós nem perseguição vivemos. Tem países aí por aí afora, na África mesmo, a Nigéria tá cabulosa. Estão queimando igreja virado 70 lá, não tá podendo, cara. Se acha uma congregação, se acha um povoado que é cristão, eles estão indo lá, estão destruindo, acabando com tudo. Um dia desses cortaram a cabeça de 11 cristãos. Então, poxa, velho, cadê nossa ousadia em um local onde nós nem estamos sendo perseguidos? Quando os caras que estão sendo perseguidos estão tendo mais ousadia que nós. É porque falta atitude. E o medo não pode nos paralisar. A gente vê que Pedro foi paralisado pelo medo. Ele chegou a falar para Jesus, eu vou onde o Senhor for, o que acontecer contigo vai acontecer comigo, mas na hora H, onde ele teve medo, ele negou 3 vezes. Só que posteriormente à ressurreição ele teve atitude, ele teve ousadia. E quantas almas ele conseguiu, né? Para Deus. Nós também podemos. É muito capaz de nós também levarmos milhares de pessoas a Deus. Nós somos capazes disso. Porque quem nos capacita é a palavra, quem nos capacita é o Espírito Santo. E nós podemos fazer isso. Então, ponto 1, executar a ordem. Ponto 2, seu comodismo não glorifica a Deus. E o ponto 3 é simplesmente, seja disponível. Cara, seja disponível, tenha seu devocional, se você não é disponível para o seu devocional, você não vai ser disponível quando Deus te chama para alguma coisa. Se você não está sendo disponível para orar um tempinho todos os dias, ou ler a palavra todos os dias, quando Deus precisar de alguma coisa, Ele não vai te chamar. Porque Ele sabe que se você não está disponível na parte fácil, você vai estar disponível na parte difícil. Então seja disponível. É na hora do nosso devocional que nós podemos dizer, Deus, eis-me aqui. Envia-me. Olha eu aqui, ó. Eu estou aqui porque eu sou disponível. O envio só vai ser feito para aqueles que são disponíveis. Se eu não estiver disponível, consequentemente eu não serei enviado. Consequentemente, eu vou viver num comodismo. Porque não vou ter atitude suficiente para gerar uma fé. Minha fé vai ser daquelas de, eu sou um crente de banco. Eu tenho fé para chegar até aqui. Após aqui eu já não tenho mais fé. Eu tenho fé para vir numa reunião do CTC, mas eu não tenho fé suficiente para participar de um evangelismo.
falta sermos disponíveis. Estarmos disponíveis. Pois não, senhorita? Tá, que frio é esse que não chegou aqui ainda não? Não, acho que a época de frio tá muito longe. Então, Eu tô quase... então, uma coisa que eu sempre bato na tecla é aqueles 3 preceitos que Deus sempre pede para nós e que é confirmado por Jesus. E eu fui analisar, para todos eles nós precisamos ser disponíveis. Tanto para praticar a justiça, tanto para amar a bondade, quanto para andar humildemente com Deus, nós precisamos ser disponíveis. Enoque, lá em Gênesis 5, acho que a partir do 21 fala de Enoque, ele andou com Deus e fala que ele nem foi mais visto, porque Deus o transladara. Vai saber o que aconteceu com o maluco, mas o cara era disponível para andar com Deus. E o pouco que se fala dele na palavra mostra o quanto era um cara disponível. A palavra lá, se eu não me engano, em Hebreus fala que ele era um profeta. Então era um cara disponível. Para você ser um profeta, você tinha que ser disponível. Você já viu um profeta não disponível? Não tem. Então a gente tem que sempre ser disponível, como Davi foi. Davi pecou, Davi errou. Davi fez coisas que quando a gente está lendo a Bíblia pelas primeiras vezes, a gente fica doido com ele. Fala, não é possível, não é possível. Mas com o tempo a gente vai passando a entender, sabe por quê? Porque a gente cai na mesma besteira. Quando a gente está no ápice, né, a gente está naquele ânimo e a gente começa a ler, a gente fala, não é possível que Davi caiu. Com tanto de coisa que não aconteceu com ele, mas não, acontecem as mesmas coisas com a gente cai da mesma forma. E a gente começa a ver que, na verdade, nós somos humanos, assim como Davi foi. Só que Davi tinha um diferencial, ele era disponível. Ele era totalmente disponível. Assim como os discípulos lá em Mateus 21:6, que foi o nosso texto principal. E a palavra fala que eles foram e fizeram como Jesus lhes ordenava. Para que a gente faça o que Jesus nos ordena, nós temos que executar uma ordem, deixar o comodismo de lado e ser disponíveis. E a palavra de Deus, isso já é para a gente concluir, a palavra de Deus ela nos mostra em todo o tempo que nós devemos amar pessoas. Nós devemos amar almas. E nós temos o ID, que está em Marcos 16, está em Mateus 28:19. Nós temos o ID. E fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É cuidar de pessoas, é mostrar que elas têm uma esperança, é mostrar para elas que Jesus vai voltar e é cuidar dessas pessoas. Isso é discipulado. É você ensinar a pessoa a andar lado a lado com Jesus. Então, ir de fazer discípulos, e é de todas as nações, é onde houver perseguição, nós vamos estar lá com ousadia. Se não tem perseguição, amém, glória a Deus, mas nós precisamos ter atitude naquele lugar. Não é porque nessa cidade, em cada ponto tem uma igreja, que nós não precisamos mais pregar. É aí que precisamos mesmo, porque nós estamos vendo crentes acomodados, assim como a tribo de Gad e a tribo de Ruben queria se acomodar naquele dia. Mas eles tiveram uma mudança de atitude através de uma palavra de alguém que era disponível, que era Moisés. Nós somos disponíveis, nós vamos poder dar palavras para alguém de tal forma que ela vai poder mudar de vida e assim ela vai mudar de vida de tal forma que vai mudar a vida de outros também. Esse é o princípio da disponibilidade. Temos que queimar por almas, temos que ser intercessores, temos que pregar, temos que cuidar. A melhor fase da minha vida como cristão foi quando eu tirava tempo todos os dias para interceder por diversas pessoas. Foi a melhor fase da minha vida. Porque eu estava tendo atitude, porque eu estava tendo ousadia. Eu entrava mesmo em guerra espiritual mesmo ali e a casa ficava pequena. E era bom. Então nós temos que fazer isso. E eu achei bem pertinente trazer isso para o momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos dando o primeiro passo, mas não saímos dele ainda. Mas quando a gente sair desse primeiro passo, nós vamos ganhar vidas e vidas, ganhar almas e almas, porque nós vamos estar disponíveis.
porque nós vamos conseguir executar a ordem da palavra, que é vão, discipulem, vão, preguem, se levantem. E é isso. Então vamos orar por isso nesse momento. Vamos orar para que venha em nós esse ânimo novo, essa fé nova. E para que essa fé venha, é importante que a gente esteja inteirado com a palavra. Vamos buscar na palavra, vamos orar, vamos nos colocar em disponibilidade no nosso individual. Vamos colocar, quando nós estivermos numa reunião como essa, não vamos vir como se fosse só mais uma. Vamos colocar o nosso coração na reunião. Vamos realmente entender que tudo isso que nós estamos fazendo é para que mais pessoas conheçam aquele que é digno de ser conhecido por todos. Amém? Pode ligar o som? Oi? Ligar o som? Pode, liga aí. Põe uma musiquinha pra nós aí. Deixa um tempinho rolando pra gente ir orando.